Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas da Omnibiz, e nesse vídeo eu venho trazer o Hotel Report by Omnibiz, o primeiro estudo de desempenho realizado pela Omnibiz para o mercado brasileiro para 20 destinos selecionados. Esse vídeo ele vai analisar o desempenho hoteleiro da cidade de São Paulo. Esse estudo também vai estar disponível para download e vai poder ser baixado por qualquer pessoa que queira fazer uma análise mais profunda dos dados. Para quem não conhece, a Omnibiz é líder em tecnologia de distribuição hoteleira na América Latina, simplificando e tornando seguro o processo de se fazer uma reserva de hotel. Ela conta hoje com mais de 9.500 hotéis parceiros e mais de 750 canais conectados. Para esse estudo, foram utilizados 100% de dados proprietários, ou seja, todos os dados que passaram pela plataforma da Omnibiz no último ano, portanto foram analisados mais de 20 milhões de reservas que foram feitas para hotéis no Brasil através da plataforma da Omnibiz. Especificamente, esse estudo de São Paulo também contou com uma análise de 2.561 hotéis da região sudeste, 1.266 hotéis do estado de São Paulo e 325 hotéis da capital. Começando uma visão geral, né, de análise, o que a gente percebeu dentro do estudo geral do mercado brasileiro? Primeiro foi um grande crescimento em termos de desempenho para os canais de venda direta dos hotéis e do segmento de operadoras, que apesar da digitalização que o mercado, todos os mercados e o mercado de turismo e hotelaria também passou desde a pandemia, também tem um outro comportamento que a gente visa bastante em relação ao desempenho desses canais, que é o desejo do viajante, no caso do hóspede, se relacionar diretamente com marcas e pessoas. Por isso, justifica-se o crescimento mais acentuado desses segmentos. Um outro tema importante é que o grande propulsor de demanda para a hotelaria nacional foi o mercado interno. Então, em 2024, os principais canais e a principal origem de hóspede foram os próprios brasileiros. Isso justifica por fatores cambiais e também pelo interesse do brasileiro em conhecer o país desde a pandemia. Isso tem se tornado também uma tendência muito grande de cada vez o brasileiro viajar mais. Outro tema que a gente percebeu que foi unânime foi um aumento da antecedência de compra para a maior parte dos mercados, até mesmo para destinos corporativos, que demonstra, por um lado, também o crescimento de diária média, o aéreo, que pode também, muitas vezes, ter uma necessidade de planejamento mais antecipado, mas principalmente também que esse hóspede está mais exigente, ele está se planejando antes. Isso é uma oportunidade e também é um desafio para os hotéis, porque precisa entender bem como planejar a tua distribuição, o teu mix de canais, tua precificação, para tirar o melhor proveito dessa compra mais antecipada. Quando a gente olha especificamente para São Paulo, a gente observa que o principal canal que retomou ali e teve crescimento para o ano de 24 foi o segmento corporativo, e também o segmento de grandes eventos, aí também impactando os canais diretos dos hotéis. Aqui a oportunidade é olhar bastante para as TMCs, Traveltechs e empresas, porque o segmento corporativo também deve continuar crescendo em 2025. Outro tema importante de destaque foi o crescimento das reservas com cartão de crédito, ou seja, tem já um movimento de digitalização de meio de pagamento para os principais mercados e São Paulo teve um dos maiores crescimentos nesse indicador. E também, apesar de destino corporativo, o crescimento de antecedências de compra de São Paulo foi bastante relevante. Aqui também entra o tema do planejamento dos grandes eventos e também as empresas possivelmente planejando melhor as suas viagens. Entrando um pouco já ali em relação a números de desempenho e começando numa análise mais ampla, o mercado brasileiro em si, a hotelaria, teve um excelente desempenho em 2025. Então teve um crescimento do número de reservas ou de room nights de 15% e um crescimento de diária média de 9%, o que é um bom sinal porque representa um aumento real de quase 5%, já que a inflação ficou na casa de 4,5%. A região sudeste, onde São Paulo está inserido, teve 15%, quase 16% de crescimento de demanda e 8% de crescimento de diária média. A região nordeste foi a que mais cresceu demanda, a região norte a que mais cresceu diária média. Quem menos conseguiu representar o crescimento foi a região sul, muito por conta da situação vivida pelo Rio Grande do Sul. As principais cidades acabaram tendo retração por conta das chuvas do ano passado. Quando a gente olha para a região sudeste, a gente percebe que São Paulo é o principal mercado reservado e é um dos principais mercados que apresentou crescimento de demanda, demonstrando também um excelente desempenho
para a cidade no ano passado, cresceu 17%. O destaque regional foram Belo Horizonte e Búzios, e o destaque em diária média foi a região de Guarulhos, que não deixa de ser um desempenho ali na região de Grande São Paulo. O crescimento de diária média de São Paulo foi 5%, acima da inflação, mas abaixo da média regional e abaixo das principais cidades do estado, que representa aqui um sinal de alerta em relação, mesmo crescendo muito demanda, como vai crescer e posicionar também diária média em números equivalentes para 2025. Quando a gente olha o estado de São Paulo, então São Paulo obviamente é o principal destaque, ficou ali com um crescimento de 17%, quem mais se destacou foi Campos do Jordão com 18%, em diária média foi Guarulhos e Barueri e São José dos Campos, ou seja, também mostrando um poderio importante aí para as cidades do interior de São Paulo. Quando a gente começa a analisar um pouco mais em detalhe os principais indicadores do mercado de São Paulo, em número de reservas, que é um bom sinal, esse crescimento ele foi linear, ou seja, foi o ano inteiro. Esse indicador aqui a gente está olhando emissão, tá? Então é diferente possivelmente se você estiver olhando para o teu hotel em relação a check-in, a ocupação. Então aqui eu comparo os 3 últimos anos para a gente olhar a curva de tendência. E aí a gente observa que São Paulo teve um descolamento em maior volume o ano inteiro, o que é muito bom, que demonstra a consistência desse crescimento de demanda. Quando a gente olha para o indicador de antecedência de compra, foi o que eu comentei, que é um indicador que vem apresentando o crescimento ano a ano, e isso é bom, principalmente para um destino corporativo, porque tem mais previsibilidade de demanda para os hotéis. Se você trabalha bem o teu mix de canal e trabalha bem essa antecedência de compra, é um indicador muito positivo depois para a melhora de desempenho de área média e também para previsibilidade de resultado. A gente sai da pré-pandemia com 27 dias e já em 2024 salta para 36 dias. Então é um crescimento bastante expressivo, além do mais para uma cidade com destino corporativo que tende a ter uma antecedência de compra um pouco menor, porque muitas vezes a viagem ela não é planejada. Então aqui demonstra uma mudança e uma tendência de crescimento consistente desse indicador de antecedência para a cidade. Quando a gente olha o indicador de estadia média, aí sim a gente observa um padrão, né, um desempenho que está similar ali em todos os últimos anos, desde 2019 com 2,5 e 2024 com 2,6. Então aqui mostra um destino muito forte para período de semana, apesar dos grandes eventos também muitas vezes impulsionarem datas de final de semana, mas o grande volume ele está concentrado em meio de semana e em média entre 2 e 3 dias de permanência. Quando a gente olha para a taxa de cancelamento, também o indicador está estável. A gente tinha lá em 2019, 24%, e hoje em 2024, 22%. Teve uma oscilação de 1% apenas em relação a 23%, então é um indicador que ele está super estável, e aqui tem que só colocar o ponto de atenção no planejamento dos hotéis, para que cancelamentos de última hora não prejudiquem, né, os resultados de desempenho do mês. Quando a gente olha para a diária média, que obviamente é um tema bastante importante, porque a gente viu que São Paulo cresceu abaixo do recorte regional, apesar disso, o crescimento ele foi também consistente. Observa que o único mês que ele foi linear em relação ao ano passado foi em março. Todos os outros meses você teve um aumento de diária média. Então, o lado positivo é que teve um aumento acima da inflação, pelo menos para recuperar o valor ali real, né, do que foi o custo financeiro, né, com a inflação, com a perda de compra ali que a inflação traz. E só que quando a gente olha também de 2019 para 2024, o destino de São Paulo sai de R$ 320 para 482. Isso representa um crescimento de 50%. A inflação acumulada do período foi de quase 33%. Então demonstra que São Paulo teve um desempenho de quase 18% de crescimento real da diária média desde o período da pré-pandemia. Então uma retomada de demanda com um crescimento de diária média consistente me parece um bom desempenho que a cidade vem tendo. Ainda assim, é possível explorar melhores oportunidades, principalmente no indicador de diária média. Quando a gente compara o destino com as principais capitais, a gente observa que São Paulo hoje está posicionado como o terceiro destino com maior custo, ou seja, com a maior diária média, atrás do Rio e atrás de Brasília. Então, isso demonstra ali, ainda que tenha um certo nível de oportunidade. São Paulo também tem sofrido bastante com o aumento de oferta, principalmente com um meio de hospedagem alternativo, com short-term rental.
Então, por um lado, existe um aumento de demanda muito consistente, por outro, tem um aumento de oferta, e aí essa diária média ela acaba sendo um desafio de conseguir representar um aumento para que o destino possa cumprir ali ou diminuir essa distância hoje, por exemplo, para Brasília e Rio de Janeiro. Entrando mais dentro de um cenário de desempenho aí do destino por canal, para entender como esse aumento de reservas se comportou, o que a gente observa? Primeiro, um crescimento bastante consistente de quase todos os segmentos. Então, aqui olhando nesse gráfico, o crescimento mês a mês por segmento, né, online com as OTAs, de operadoras, de venda direta e de corporativo. Praticamente todos os canais, eles oscilaram positivamente. O corporativo foi o maior destaque, como eu disse lá em relação ao início do estudo. O ponto de atenção / oportunidade é que justamente em novembro, que é um período, por exemplo, de grande data promocional como Black Friday, São Paulo, nos canais diretos, representaram uma queda de 14%. Quando o cenário geral de desempenho do mercado no período, né, e aí olhando dados de Brasil, foi um crescimento de 53% em volume de reservas. Ou seja, a gente tem aqui, mesmo sendo um destino corporativo, possivelmente a oportunidade de apresentar crescimento e trabalhar melhor essas datas promocionais que o destino pode oferecer em termos de alternativa, principalmente para os finais de semana, ou seja, períodos de maior sazonalidade. Quando a gente olha em relação à diversificação desses canais, a gente teve 257 canais que reservaram pelo menos uma reserva na cidade de São Paulo, e aqui a gente não está olhando empresas, porque senão o número seria muito grande, a gente está olhando canais, tá? Que entram operadoras, OTAs e outros canais que podem representar volume de reserva. Quando a gente compara com os dados de Brasil, foram 381 canais diferentes que fizeram ao menos uma reserva em um hotel. Tem uma oportunidade grande aqui ainda de destravar outros canais. E teve um crescimento de 8% em relação a 23, tá? Esses 257. Então, representou o crescimento do mix de canais para a cidade. Quando a gente olha sobre tipo de pagamento, como eu comentei no início, teve um crescimento, o pagamento com cartão, saltando para 73%, 18% continua sendo faturado e 9% outras formas de pagamento, como Pix, depósito bancário. Em relação à origem das reservas, olhando na perspectiva do canal que reservou, São Paulo teve um crescimento, se você olha desde 22, saltou de 98 para 94, aliás, decaiu para 94 o volume de reservas de canais nacionais, então hoje 6% desses canais que reservaram destino são canais internacionais. Aqui também fica uma oportunidade, possivelmente para explorar esse segmento, porque tem muitos canais da América Latina que podem se relacionar e fazer reserva diretamente nos hotéis aqui na cidade de São Paulo. Por fim, finalizando esse estudo e olhando na perspectiva de resumo das oportunidades, o que a gente observa? A demanda corporativa e de eventos deve continuar forte para 25. As tarifas flutuantes vêm ganhando ainda mais relevância, o que ajuda, por exemplo, nesse indicador de diária média. O pagamento digitalizado deve continuar crescendo. O mix de canais continua sendo uma oportunidade, apesar do crescimento em São Paulo. E o aumento de oferta, principalmente com STR, deve trazer um desafio para que o aumento de diária média de São Paulo possa ser equivalente à demanda e a média regional e das principais capitais, que apresentaram crescimento acima de São Paulo, a maior parte delas. Com isso, conclui esse vídeo analisando o estudo de desempenho da cidade de São Paulo. Espero que tenham gostado. Os hotéis que são já parceiros do OmniBiz, espero que esses números ajudem no planejamento de 25. Quem ainda não é parceiro, eu convido também a escanear esse QR Code aqui na lateral da tela, que é uma ferramenta gratuita que a OmniBiz disponibilizou para que os hotéis possam fazer uma experiência de quantos canais e volume de reservas e dinheiro pode ser adicionado se ele ampliar a distribuição através dos canais que a OmniBiz oferece. E você que é de um destino que não foi contemplado nessa primeira edição do Hotel Report, fica à vontade de mandar uma mensagem para a gente, para que o seu destino possa aparecer em um próximo estudo. Desejo um excelente 2025 e excelente resultado para todos. Tchau, tchau.